tchuca linda, senta aqui com o Arthurzinho. Eu vou te pegar no colo e fazer muito carinho. Eu quero um orçamento bem secreto pra valer. Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer. Vem, vem! Tchutchuca, vem aqui pro seu centrão. Vou explodir o teto e te dar um acordão. Vem, tchutchuca, vem aqui pro seu centrão. Vou explodir o teto e te dar um acordão. Tchutchuca, do centrão. Tchutchuca. Vem, tchutchuca linda, senta aqui com o Arthurzinho. Vou te pegar no colo e fazer muito carinho. Eu quero um orçamento bem secreto pra valer. Escute o refrão, é do jeitinho que eu vou fazer. Vem, vem, tchutchuca, vem aqui pro seu centrão. Vou explodir o teto e te dar um acordão. Vem, tchutchuca, vem aqui pro seu centrão. Vou explodir o teto e te dar um acordão. Tchutchuca. Olá, um bom dia para todos. Aqui quem vos fala é Geovacir Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Já passaram 265 dias da contagem regressiva. Faltam 11 dias para a eleição no primeiro turno e 100 dias para o cara da Casa de Vidro deixar em definitivo o Palácio do Planalto. Dê um like ou dislike se ainda não fez a sua inscrição no canal. Faça agora e veja se o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e a hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso e introduzindo o cristofascismo nas suas igrejas. O assunto que estarei trazendo hoje é: Temer propõe que Lula conceda anistia a Bolsonaro pelos crimes cometidos em seu governo. Segundo o golpista, a medida ajudaria a pacificar o país. Meu comentário. Quero trazer essa notícia e já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico sobre o assunto, que é sobre o pedido de anistia aos crimes de Jair Bolsonaro para a pacificação do país. Gente, todos nós sabemos e temos exemplo não muito distante sobre o erro que foi cometido pelo Brasil quando a Comissão Nacional da Verdade, CNV, órgão temporário criado pela Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, que foi criada para investigar os crimes da ditadura militar de 1964, que foi combatida pelo então deputado da época, Jair Bolsonaro, que aproveitou a oportunidade para fazer as pazes com os militares. O certo é que a Comissão Nacional da Verdade encerrou suas atividades em 10 de dezembro de 2014, com a entrega de seu relatório final. E todos foram aniciados e ninguém foi punido pelos seus crimes, diferentemente de alguns países
da América Latina que puniram seus ditadores. O vídeo Comissão da Verdade, criada para apurar crimes da ditadura militar. A Comissão Nacional da Verdade completa hoje 10 anos. O grupo foi criado para apurar crimes cometidos durante a ditadura militar. E o relatório final identificou 191 mortos e 243 desaparecidos. Os detalhes a gente confere na reportagem do Everton Souza e da Giovana Bronze. Amelinha Teles foi presa durante a ditadura. Ela conta que depois de ser detida com o marido, os filhos, ainda crianças, foram sequestrados. Eu fui sequestrada pelos agentes do DOI-CODE, sob o comando de Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era então major do Exército. E eu fiquei no DOI-CODE, eu fiquei no DOPS, eu fiquei no presídio do Hipódromo, que existia, hoje não existe mais. Para esclarecer violações contra os direitos humanos durante a ditadura militar, foi criada há 10 anos a Comissão Nacional da Verdade. O relatório apontou crimes como desaparecimentos, execuções, estupros e torturas. Encerrada em dezembro de 2014, a comissão reuniu 1.116 depoimentos e realizou 80 sessões públicas em 14 estados brasileiros e no Distrito Federal. A peculiaridade da Comissão Nacional da Verdade brasileira é que ela demorou muito, porque a ditadura brasileira acabou em 1985 e só em 2011 foi aprovada pelo Congresso Nacional a lei que instituiu a Comissão Nacional da Verdade e que funcionou de 2012 até 2014. O Ministério Público Federal diz que já foram instaladas pelo órgão mais de 50 ações penais nos últimos anos para investigar e punir os militares envolvidos nos crimes durante o regime. Não podemos esquecer, temos que contar essa história, apesar de ser cada vez que eu conto é um sofrimento, mas acho que o povo brasileiro, a sociedade brasileira tem que ter conhecimento disso para poder aprender e escolher, o melhor destino para esse país. E como resultado dessa anistia, é o que está acontecendo hoje, quando temos a democracia novamente sendo ameaçada, e o pior, que é por um ex-militar, que mais foi beneficiado com a leniência das instituições democráticas desse país. Como deputado federal, defendeu a ditadura militar, a tortura, a morte de 30 mil pessoas e conseguiu ser eleito em 2018 com a ajuda das instituições democráticas desse país. Quando fizeram o acordão com STF e tudo, para tirar Dilma da presidência da República e prender Lula através do lawfare e caçar o seu registro para que não voltasse ao poder e desse oportunidade para Jair Bolsonaro, que está hoje ameaçando a democracia. Veja o vídeo. A gente viu também a divulgação do relatório mundial de 2022 da ONG Human Rights Watch, dando espaço aí grande nesse relatório para as violações aos direitos humanos aqui no Brasil, em pleno ano eleitoral. Isso deveria ser visto como um alerta, né, Carol? O relatório diz que as violações que já existiam no Brasil se aprofundaram durante esse período, do governo Bolsonaro, que tem relação com a questão racial, o racismo, LGBT, são crimes assim mais de ódio que persistem no Brasil e nada foi feito para minimizar esses efeitos, e acrescenta ainda a questão de um movimento antidemocrático mobilizado pelo próprio presidente da República na hora em que pede o fechamento do Supremo Tribunal Federal, no impeachment, quando estimula isso, quando adere a manifestações antidemocráticas também, quando incita o golpe naquela manifestação de 7 de setembro,
Quer dizer, uma série de questões que colocam o Brasil aí junto no mapa político mundial, junto a países que não apreciam a democracia. Isso é péssimo para o Brasil. Isso está sendo visto, agora já não é mais, né, no último ano de governo Bolsonaro, isso já não é mais uma breve percepção, isso é uma constatação. Então, o Brasil está sendo visto assim internacionalmente e também em relação aos direitos humanos. Natália? Bolsonaro ameaça a democracia no Brasil, diz relatório da ONG Human Rights Watch. Voltando ao assunto principal, que é Temer propõe que Lula conceda anistia a Bolsonaro pelos crimes cometidos em seu governo. Gente, segundo o 247, em sua reportagem, informa que o ex-presidente da República, que era o vice-presidente da Dilma, o golpista Michel Temer, que usurpou o poder e implantou a Ponte para o Futuro, programa neoliberal que trouxe a fome de volta ao Brasil. O que eu digo é que todos nós sabemos que Michel Temer é um exemplo de impunidade das instituições democráticas do país, pois ele cometeu vários crimes, só que ele conseguiu aliar a Câmara e o Senado e não sofreu impeachment, terminou o seu mandato e está até hoje impune. Vem propor em evento organizado pelos jornais o Globo e o Valor Econômico que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva conceda anistia a Jair Bolsonaro pelos crimes cometidos nos últimos 4 anos, caso se ele eleja para um 3º mandato. Quando Temer fala um grande pacto nacional, como aconteceu na Espanha, e quem for eleito chama a oposição, os 27 governadores eleitos, os chefes de poderes e organizações da sociedade civil para trabalhar até a posse. Quero ver quem se oporá a isso. As pessoas ficariam calmas. Gente, o que eu digo é que essa proposta é no mínimo despropositada, pois quando fizeram um grande pacto para derrubar o ex-presidente Dilma e prender Lula e tirá-lo da eleição para que Temer fosse eleito, não preocuparam em pacificar e harmonizar o país, e nem com a economia do país, pois a Lava Jato quebraram várias empresas do ramo de construção. Não precisa se preocupar que se Lula ganhar, ele sabe o que fazer e ele já disse que vai reunir com todos os governadores, com toda a sociedade, mas é para resolver a situação do país e das pessoas que vão do desemprego e da extrema pobreza que afeta os menos favorecidos e combater a fome que afeta milhões de brasileiros no país. Hoje tem pessoas na fila para ganhar ossos e carcaça de frango. Veja o vídeo. Lula revela a primeira ação, no caso seja eleito, que é reunir os 27 governadores. Do jornal Estado de Minas.
O assunto é: Lula revela primeira ação, caso seja eleito, reunir com os 27 governadores. O pré-candidato quer entender o que é prioridade na área da educação, da saúde e da infraestrutura. O pré-candidato à presidência da República nas eleições deste ano, em outubro, Lula, PT, revelou nesta terça-feira, 24/5, a primeira ação que fará. É o presidente da casa, seja eleito, diz que quer encontrar com 27 governadores para diagnosticar prioridades na seguinte área: educação, saúde e infraestruturas. Se eu ganhar as eleições, a primeira coisa que eu quero é reunir com os 27 governadores para entender o que é prioritário na área da educação, da saúde, da infraestrutura e de cada estado, escreveu Lula no Twitter. A gente sabe que essa proposta vem direta do chamado mercado, que apoiou Jair Bolsonaro e o segurou até agora no poder, mesmo diante de tantos crimes. E não é a primeira vez que esse assunto é abordado. O ex-presidente Lula, em entrevista recente à CNN, Lula também foi questionado por William Vac, que também representa as elites do país, se concederia anistia a Bolsonaro, o que foi um reconhecimento implícito de que há um criminoso no comando do país. Veja o vídeo. A anistia a Bolsonaro foi sugerida por pergunta do jornalista William Vac a Lula na CNN. Porque foi um podcast de jovens, todos bolsonaristas, que, em primeiro lugar, praticamente obrigaram o presidente a dizer que se arrependia das suas declarações durante a pandemia. Então ele respondeu: eu estava aloprado, mas quem me aloprou foi a imprensa. E no final do podcast, ele disse essa frase: é preciso associar este movimento a uma pergunta muito, muito curiosa, para dizer o mínimo, que o William Vac fez na última pergunta da longa entrevista de quase uma hora do ex-presidente Lula na CNN. Você assistiu, Leonardo? Assisti. Eu acho que o ex-presidente foi muito bem naquela entrevista. Ao terminar, e justamente a mencionar a escalada de violência política, William Vac perguntou ao ex-presidente Lula se, para pacificar a nação, se ele não cogitava a possibilidade de anistiar o Bolsonaro. Essa pergunta é muito curiosa, Leonardo. Em primeiro lugar, porque ela afirma que o Bolsonaro é criminoso, de acordo? Você só pode anistiar um criminoso. O que já é mas que essa pergunta seja feita pelo William Vac é muito importante, porque se o próprio William Vac reconhece que Bolsonaro é criminoso, começa a se criar no imaginário algo que durante 4 anos o presidente parecia ser uma espécie de panela teflon. Nada nele grudava. Uma coisa grudou, Leonardo. Isso vai ficar 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Mas a ideia de que o ex-presidente Lula pudesse anistiar o Bolsonaro, além de considerar o Bolsonaro um criminoso, cria uma situação muito complexa, porque o presidente Bolsonaro não pode ser anistiado. Não porque nós sejamos rancorosos, nós não somos bolsonaristas. Mas são muitos crimes, né? Quer dizer, a coleção de crimes é muito grande, quer dizer, é uma situação complexa. E por isso ele radicaliza. Ele radicaliza porque ele sabe o que fez, né? E, se ele for anistiado, o próximo será 2 vezes pior. O que seria algo 2 vezes pior do que Bolsonaro? Então, só Hitler, né? Talvez nem Hitler.
É evidente que se o ex-presidente Lula for eleito, ele jamais faria uma ilegalidade dessas. É óbvio que ele não vai perseguir Bolsonaro e nem precisa. É só deixar a justiça cumprir a sua obrigação. E tem também o fato de que Jair Bolsonaro nunca deixará de ser uma ameaça para a democracia do Brasil, pois ele tem 30% do eleitorado do país. E a antidemocracia, a violência, o ódio está no seu DNA. O mais provável é que ele fuja para um país que tem a mesma ideologia de extrema-direita e de lá ficar dirigindo o bolsonarismo nazi-fascista aqui no Brasil. Até o próximo vídeo. Vamos derrotar a mentira do primeiro turno.